E aí, terceiro ano, tudo bem? Olha só, recentemente eu preparei para vocês vídeo falando das características do fascismo, do movimento fascista lá na Itália. Fiz o mesmo para falar um pouco das principais características do nazismo, mas tudo isso antes deles chegarem ao poder. Porque a partir do momento que o Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha chegam ao poder, aí vai ter algumas especificidades, tá? Então, às vezes, até por isso é difícil definir exatamente o que é o fascismo, porque as características mudam de país para país e também porque é diferente quando é um movimento e quando está de fato no poder. Pois bem, mas como que eles chegaram no poder, tá? Primeiro, tanto os fascistas quanto os nazistas eles conseguiram vencer muitas eleições. Conseguiram eleger muita gente, tá? Para o legislativo, muitos deputados fascistas na Itália, deputados nazistas na Alemanha. Tá? Então não começou exatamente com um golpe, não. Eles elegeram. Mas como que, né, os alemães acreditaram naquilo? Como que os italianos elegeram políticos fascistas? Aí tem várias explicações, né? Primeiro que a crise que cada país estava vivendo e também tinha briga entre os opositores dos fascistas e dos nazistas, que é, por exemplo, você tem os socialistas, né, e os social-democratas. Qual que é a diferença? Os socialistas falam que tem revolução, é uma transformação mais drástica da sociedade para acabar com as desigualdades, redistribuir as coisas e tal. Os social-democratas já vão falar em reformas, né? Não, vamos criar aqui alguma forma de ajuda, alguma coisa para melhorar a condição da população, mas não necessariamente fazer revolução, essas coisas. Então, social-democratas e socialistas, em vários lugares da Europa, estavam brigando entre si. Nisso deles brigarem entre si, e às vezes brigar com os liberais, que é a galera que defendia mesmo o capitalismo liberal, mas na democracia, né? Enquanto esses três grupinhos, então, socialistas, social-democratas, liberais democráticos, estavam brigando aqui entre eles, atacando muito mais entre eles, né? Eles subestimaram o crescimento das ideias fascistas e das ideias nazistas. E aí, os fascistas e os nazistas foram conseguindo apoio e elege uma galera, tá, para o legislativo, né, então, os deputados, e tanto o Mussolini quanto o Hitler acabam ganhando um cargo no governo de cada país. Então, por enquanto, estava valendo as regras, né, os governos estavam funcionando. Mas na hora que eles chegam no poder, aí eles não querem mais saber das instituições democráticas. Aí ele caminha para a ditadura. Tá? Então, por exemplo, na Alemanha teve um atentado ao parlamento, botaram a culpa nos socialistas, e até hoje não dá para ter certeza se foram os socialistas ou se foram os próprios nazistas para incriminar o outro lado, mas teve um atentado lá, um incêndio no parlamento. Eles falaram, opa! Aí nesse momento, né, é que o regime nazista vai caminhar para coisa de ditadura mesmo, tá? Então você demite, você elimina quem é contra, quem não concorda, para ficar só a turma do Hitler e dar cada vez mais poder ao Hitler. Na Itália fascista teve a questão da marcha sobre Roma, né, com os fascistas desfilando lá em Roma e tal, e o Mussolini também vai conseguir concentrar muito poder nas mãos dele. E aí tem a questão do militarismo. Nos dois lugares eles vão valorizar demais o exército. Antes eles trabalhavam com um negócio paramilitar, né? Milícias, grupos armados, mas que não eram legais, né? Não eram do governo, mas batiam ali nos adversários e tal, atacavam pessoas. Mas aí, quando eles chegam ao poder, aí se trata de enaltecer o exército, se aproximar do exército também. Nesse sentido também, vai ser muito forte a coisa da performance militarista. Então, muito desfile, com bandeira, com saudação, com gestos, né? Aquela coisa grandiosa, e aquilo com uma certa frequência, que é para a população ir realmente admirando, amando aquele negócio todo. Não interessava se eles tinham realmente um plano para recuperar a economia, que seja bem-estar para a população. Não, o negócio era garantir ali a estética. Né? Isso envolve também propaganda, tá? Investimento pesado em propaganda para falar bem do líder, para falar bem do governo, o máximo possível. E aí, se você tem a propaganda, também eles vão investir na censura.
Então, fechar, demitir, às vezes espancar ou até matar jornalistas que falavam contra, que criticavam, perseguir políticos dos outros partidos. Então você tem a censura para garantir que chegue na população quase só o elogio ao líder e ao governo. Do ponto de vista econômico, tanto a Itália quanto a Alemanha conseguiram algum nível de recuperação econômica, tá? Mas não durou muito, até porque eles vão congelar salários. Então é uma recuperação econômica que agradou muito mais aos grandes empresários, aos donos de indústria. Por isso que essa galera apoiou o nazismo e o fascismo. Os trabalhadores italianos até tiveram algum benefício, né, na Carta del Lavoro, que eram leis trabalhistas, mas, por exemplo, estava proibido fazer greve, manifestação, e os salários ficariam congelados, sem reajuste, sem aumento, por alguns anos. Tá certo? Enfim, no caso do nazismo agora, negócio específico do nazismo, que é a questão racial, né? Eles vão investir de forma gradativa na eugenia. Um esforço para fortalecer a tal da raça ariana e eliminar tudo que supostamente enfraqueceu. Então, primeira coisa, é proibir relações entre arianos e judeus. Então, quem fosse pego, denunciado, estava ferrado simplesmente porque por amar alguém do outro grupo diferente. Então, estava proibido, não podia de jeito nenhum, né? Outra questão, esterilizar. Então, fazer cirurgia para não gerar mais filho, tá? Em pessoas alcoólatras, pessoas deficientes físicas ou mentais, ciganos e também em judeus. Tá? Então, foi criado lei, né? Não foi para dar uma aparência de que a coisa toda continuava na legalidade, foram criadas leis para esterilizar essas pessoas consideradas indesejáveis para que elas não tivessem mais filhos. Tá? Eles pensavam, se essas pessoas transferir essas características para os filhos, está enfraquecendo a tal da raça ariana. Eutanásia, então, assassinato de bebês que nasciam deficientes, mal formados, com problemas, né, de saúde que eles notavam ali na criança já. Então teve eutanásia de bebês. Né? Então nisso tem um negócio muito delicado que é a participação de médicos e cientistas. Alguns por serem realmente nazistas, acreditarem, defenderem aquilo tudo. Outros pelo dinheiro que eles ofereceram do governo nazista, eles vão trabalhar nessas pesquisas horrorosas. E quando os nazistas começam ali os combates da Segunda Guerra também, tinha muitas experiências com cobaias humanas, que geralmente eram judeus, né? Para testar medicamentos, para ver resistência em regiões de muito frio, para várias coisas, para ver a capacidade de cicatrização de um remédio novo. Então, por exemplo, fazia lá, pegava um judeu, né, que tinha sido preso, cortava ali um braço dele e do outro também, aí para um eles davam um remédio, para o outro não davam remédio, para testar o remédio novo, né, de forma macabra nesses judeus. A questão do campo de concentração, para entenderem de uma vez. Não foi logo no início, tá? Ali no início dos anos 30, quando Hitler chegou ao poder, não foi logo criando campo de concentração, não. Primeiro, demitiu. Então, da esfera pública foi demitido praticamente todo mundo que era judeu. Tá? Demitiu do exército, da parte do governo, né? De escolas. Então, foi demitindo todo mundo que era judeu. Depois, formação de guetos. Então, eu chegava e tomava. Às vezes, os judeus que eram bem-sucedidos tinham uma casa bacaninha, ele tinha que sair de casa e ceder essa casa para o alemão ariano. E aí, esses judeus foram sendo concentrados nas regiões mais pobres. E, por fim, os campos de concentração, onde as pessoas eram sistematicamente enviadas, né, para trabalhos forçados e depois a eliminação aos montes, principalmente na tal da câmara de gás. E aí você também tem os cientistas, né, que elaboraram tudo isso. Então, engenheiros, né, que preparavam ali como é que seriam os vagões que iriam transportar milhares de judeus para serem executados nessas câmaras de gás. Tá? Os números que mais aparecem nos livros é cerca de 6 milhões de vítimas, né, principalmente judeus, mas também deficientes, homossexuais, estrangeiros, ciganos e pessoas que eram contra o regime nazista, né, que fizeram oposição ao regime nazista. Né?
Então, gente, de um modo geral é isso, tá? Percebam que o tanto que é perigoso ideias como o nazismo, porque começa perseguindo um grupo menor e depois isso vai ampliando e isso chega a um ponto que você tem 6 milhões de pessoas eliminadas nas câmaras de concentração. Né? Obviamente tinha algumas famílias de alemães que chegaram a esconder judeus, alguns foram punidos por isso, mas de um modo geral foi um extermínio sistemático dos judeus e de outros grupos minoritários. Por hora é isso, muito obrigado, até uma próxima.